Espírito Santo estejam convosco. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa tão grande. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa, que nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouviu então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Naqueles dias,
Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. A nossa fé católica celebra no dia 15 de agosto, desde o soleníssimo e inesquecível, memorável 15 de agosto de 1950, quando o saudoso Papa Pio XII proclamou como dogma uma verdade já professada pela Igreja desde os primórdios, acerca de Nossa Senhora. Em síntese, o conteúdo deste dogma é o seguinte: a bem-aventurada Virgem Maria, no termo, ou seja, no fim de sua peregrinação terrena, foi gloriosamente assunta ao céu em corpo e alma. Essa verdade deve ser crida com fé divina e católica, de sorte que o católico que a nega incorre em heresia. Essa verdade está contida na palavra de Deus implicitamente. O dogma não precisa estar contido explicitamente na Bíblia. O católico não cai na ingenuidade da bibliolatria. Bibliolatria é uma heresia protestante que sustenta que só o que está explicitamente na Bíblia deve ser acreditado. Se não está na Bíblia exatamente tal coisa, eu não acredito nela. Há quem pense assim no mundo protestante. Não posso dizer de todos os protestantes, mas há uma corrente protestante bibliolátrica, fundamentalista. Vejamos muitas coisas em que acreditamos
que não estão diretamente, explicitamente na Bíblia. Na Bíblia não há nenhum versículo que diga que os evangelhos são 4, não menos nem mais. Na Bíblia não há nenhum versículo que diga que os livros do Novo Testamento são 27, nem menos nem mais. Na Bíblia não há nenhum versículo que diga que o número dos livros inspirados é 73. Ou, no mundo protestante, 66. Porque a Bíblia protestante tem 7 livros a menos. E não foi a Igreja Católica quem colocou. A Igreja Católica tem 2000 anos. Foi o protestantismo quem tirou no século XVI. Portanto, estejam atentos a essa sutileza e não caiam nessa armadilha, nessa cilada. Onde está na Bíblia que a Virgem Maria subiu ao céu em corpo e alma? Está. Não explicitamente, mas implicitamente. Vamos agora investigar alguns textos do Antigo Testamento e do Novo, para concluir. É a igreja quem conclui. É a igreja quem diz são 4 os evangelhos, não menos nem mais. E isso muito tempo depois da morte dos últimos apóstolos. Foi a igreja quem decidiu. O número dos livros do Novo Testamento é 27, não menos nem mais. O número dos livros do Antigo Testamento é 46, não menos nem mais. Santo Agostinho diz: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Eu não acredito em Jesus porque Ele disse que é Deus. Eu acredito em Jesus que é Deus. Eu acredito que Jesus é Deus porque a Igreja disse, porque a Igreja pregou e porque a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, colocou isso por escrito. É a autoridade da Igreja quem define o cânon bíblico, a relação dos livros inspirados. É a autoridade da Igreja quem garante que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus ressuscitou, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi ela, inspirada pelo Espírito Santo, quem primeiro pregou: ide pelo mundo pregai. Depois a Igreja sentiu a necessidade de escrever, e daquilo que ela escreveu, que foi muito mais que 27 livros no Novo Testamento, ela, inspirada pelo Espírito Santo, disse: só serão 27 os livros inspirados. Só serão, na Nova Aliança, 27 os livros que nós, com a assistência do Espírito Santo, consideramos palavra de Deus. Muito bem. O primeiro texto fundamental para compreendermos a Assunção de Nossa Senhora é o capítulo 3 do livro do Gênesis. Depois do pecado de Adão e de Eva, depois que eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, os seus olhos se abriram, eles se esconderam, cobriram as partes íntimas com folhas, e depois o Senhor Deus dialogou com ambos. Mas o diálogo mais contundente e o que nos interessa é o diálogo dele com a astuciosa realidade que insuflou, que tentou, que seduziu Adão e Eva ao pecado. Serás maldita entre todos os animais da terra, rastejarás, comerás o pó da terra, e eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ela esmagará a tua cabeça. Vocês perceberam qual foi a primeira leitura de hoje? Atentos, porque há uma relação entre o primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo 3 do livro do Gênesis, o início da Bíblia, e o final da Bíblia, o livro do Apocalipse. Pois bem, a mulher, que realidade é esta? De quem a palavra de Deus estava falando quando citou essa realidade inimiga da serpente? A serpente personifica o demônio, e o demônio é inimigo do gênero humano. A mulher é essa realidade que representa a humanidade toda. Em Eva,
A humanidade está representada, a humanidade está decaída, a humanidade sucumbiu, a humanidade perdeu a graça original, a humanidade pecou, a humanidade está falida, está fadada à morte. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar, disse o Senhor Deus ao primeiro homem e à primeira mulher, antes de expulsá-los do paraíso. Entraram no mundo o pecado, que se multiplicou e até aos dias atuais e até ao final dos tempos não cessará de se multiplicar, de adquirir novas modalidades, novas manifestações, cada vez mais rebuscadas, refinadas, agressivas, espantosas, horrorosas, assustadoras, das quais a pior consequência delas é a morte. A morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. A segunda leitura de hoje diz: como em Adão todos morrem. A morte então feriu da maneira mais cruel e impiedosa a natureza humana. É a consequência mais espantosa daquela decisão primeira, que repercutiu em todos os descendentes de Adão e de Eva, pela solidariedade na humanidade. É São Paulo quem diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12: assim como pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. O Concílio de Trento utiliza esse texto para fundamentar biblicamente o dogma do pecado original. Pois bem, lá nas origens, essa realidade já é uma profecia chamada pela tradição da igreja de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, a mulher. É preciso esperar o Novo Testamento para termos mais clareza de que mulher é esta. Chegamos à primeira leitura de hoje. Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é fulgurante, tem a lua debaixo dos pés, imagem que representa a criação, ali representada nesse satélite do planeta Terra, está submetida à glória, ao esplendor daquele que tornou essa mulher fulgurante. Sobre a sua cabeça, 12 estrelas. Como essa mulher é a igreja, já antecipo para todos vós, essas estrelas representam os 12 apóstolos do Cordeiro. Sabem por quê? Porque é a igreja quem gera Cristo em nós. E essa mulher está grávida, está prestes a dar à luz esta figura, um filho homem que vem para governar todas as nações com cetro de ferro. E esse filho, diz o texto, é levado para junto de Deus e do seu trono. Agora fica claro, lendo o livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Nós sabemos quem é esta mulher com o livro do Apocalipse: é a igreja. Qual é a descendência da mulher? A descendência da igreja são aqueles que são gerados em Cristo pela igreja. Como é que a igreja gera Cristo em nós? Pelo anúncio da palavra e pelos sacramentos, sobretudo o sacramento do batismo. Por isso, nós somos a descendência da mulher, no capítulo 3 do livro do Gênesis, porque fomos gerados pela mãe igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Ela é a nossa mãe, a igreja, a Jerusalém celeste, ela é nossa mãe, diz São Paulo. Pois bem, Apocalipse 12, Gênesis capítulo 3. Mas agora, há uma outra personagem que vai entrar em cena no capítulo 12 do Apocalipse. O dragão parou diante da mulher. Um dragão cor de fogo, com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. O dragão é símbolo
daquela serpente, no mesmo capítulo 12, leiam depois em casa, vai haver uma batalha no céu entre o dragão e os seus comandados, Satanás, a primitiva serpente, Beelzebul, o pai da mentira, o príncipe deste mundo, e Miguel, o príncipe das milícias celestes, com os seus subordinados. Uma batalha acontece no céu e o dragão perde, e já não se encontra lugar no céu para ele, a primitiva serpente. Lembram? Capítulo 3 do livro do Gênesis. É muito bonito você ler os 2 capítulos para perceberem a incrível providência. Coincidência? Não. Agora nós já sabemos aquela profecia de que tratava. Ora, agora entramos nesta realidade assombrosa. No livro do Gênesis é dito que a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra. Astúcia, inteligência. O demônio é muito inteligente. E sabem como isso é descrito no livro do Apocalipse? Dê uma olhada no versículo, por favor. No versículo 3. Tinha 7 cabeças. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da totalidade. A cabeça é o centro da inteligência. O dragão com 7 cabeças. O demônio é muito inteligente. A serpente, o mais astuto de todos os animais da terra. Confere, exatamente igual, incrível, que maravilha. São João falando de Satã de uma forma diferente, mas muito parecida, convergente com aquela de que fala o livro do Gênesis. 7 cabeças, muito inteligente. 10 chifres. O chifre é a parte de determinados animais, exatamente na cabeça, cuja finalidade é defender e atacar. Como o demônio não defende ninguém, nem se defende, o demônio é antes de tudo um agressor. 10 chifres, 7 mais 3. 7 o número da totalidade, 3 o número da perfeição. O demônio é forte e fortíssimo. Ele é aquela figura de que fala Jesus no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo João. É o ladrão que vem para matar, roubar, matar e destruir. Nessa ordem: roubar, matar e destruir. A fúria de Satanás é descrita ainda nesse capítulo 12, quando o autor do Apocalipse, São João, apóstolo e evangelista, diz: ai da terra, cuidado, ó terra, porque o demônio partiu furioso para vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ora, se esse menino que o dragão queria devorar nasceu e foi transportado para o deserto, foi colocado em condição de proteção, não sem dificuldades. A igreja é protegida, mas passa por necessidade. O deserto é o lugar da fuga, mas é o lugar inóspito. Simboliza, portanto, a igreja está protegida da força do inimigo. Lembram das palavras de Jesus em Mateus capítulo 16? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhem que bonito. O inferno tentará destruir a igreja, não vai prevalecer. No capítulo 12 do Apocalipse, a batalha entre Miguel e seus anjos de um lado e Satanás e seus subordinados do outro tem como vitoriosos Miguel e seus anjos a igreja vitoriosa. Pois bem, quem foi que gerou no seu ventre esse filho que nasceu? Uma das personagens mais ilustres, a figura mais insigne da Santa Igreja depois de Jesus, que é cabeça da igreja, Maria Santíssima. Pois bem, se a mulher é inimiga da serpente, aquela do capítulo 3, e a do capítulo 12 deu à luz o filho, e o filho nasceu de Maria, Maria é inimiga da serpente. É de Maria também que fala a profecia do capítulo 3. Essa é a primeira argumentação. Segunda, entre dois inimigos não existe nada em comum. O demônio é pai da mentira,
Maria Santíssima não tem pecado. Ave cheia de graça, entramos no segundo texto bíblico. São palavras do arcanjo, a bem-aventurada Virgem Maria. Não é o evangelho de hoje, mas o evangelho de hoje, a visita de Maria à sua prima Santa Isabel, tem elementos também muito importantes para fundamentar o dogma da Assunção da Virgem Maria. Pois bem, ave cheia de graça, disse o anjo, uma saudação que Deus Todo-Poderoso não dirigiu nenhuma vez na Bíblia a qualquer criatura, apenas a ela. E convinha que ela não tivesse pecado, pois o Deus Altíssimo, aquele que haveria de nascer, de novo a primeira leitura de hoje, um filho homem que vem para governar todas as nações com cetro de ferro, não poderia, não deveria nascer num tempo manchado pelo pecado. Diz o Salmo 50, quarto fundamento bíblico: em pecado minha mãe me concebeu. Todos nós nascemos filhos da ira, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mais um fundamento bíblico. Ora, essa é a regra. Todos nasceram já privados da graça. Todos nós já nascemos com essa mancha original. A Virgem não. O Pai quis preservá-la pelos méritos do seu filho que haveria de nascer. Ela que também precisava da redenção, porque a redenção é para todo o gênero humano e Maria é humana. Mas o que aconteceu conosco depois do nosso nascimento, com água, mediante a força, a graça redentora do sangue de Cristo, de sua morte e ressurreição, que nos tornou novas criaturas, que nos purificou dos pecados, a Virgem Santíssima aconteceu nela no momento da sua concepção. Já nasceu pura, santa, imaculada. Essa verdade celebramos no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Outro dogma, esse proclamado no mesmo dia 8 de dezembro de 1854, por sua santidade o Papa Pio IX Beato. Pois bem, amados, não convinha que o Deus puro fosse gerado, segundo a humanidade, no ventre manchado pelo pecado. Logo, no ventre de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, esposa de São Joaquim, no momento em que ela foi gerada, ela foi concebida no ventre de Ana, os méritos de Cristo a redimiram e, portanto, ela já nasceu sem mancha, foi gerada sem mácula e ao longo de toda a sua vida não cometeu o pecado. Ave cheia de graça. Se é cheia, só existe graça nela. Um copo cheio d'água só tem água, mas um copo com água e um pouquinho de óleo não é um copo cheio d'água, é um copo com água e óleo. Ave cheia de graça. Certas Bíblias protestantes, não sei se em boa fé ou má fé, não são fiéis ao texto original, que é caritomene. Quem pega uma Bíblia protestante e vai em Lucas capítulo 1, versículo 28, encontra uma frase muito vaga: salve agraciada, salve favorecida. Ora, essa tradução, o que é uma pessoa favorecida? Ela ganhou um favor. E um favor é algo que vem de fora, não é algo que denota algo que ela já tem. Cheia de graça, tu estás cheia de graça, tu estás completamente inundada pela graça. Ora, o filho dela, diz a segunda leitura da missa de hoje, o filho dela que morreu, reviveu. O filho dela que não tinha pecado, morreu, o seu corpo não apodreceu, ao terceiro dia ressuscitou. Ora, aquele que não tinha pecado, o seu corpo não podia apodrecer, logo ressuscitou e subiu ao céu 40 dias depois. Agora vem a pergunta crucial: e a mãe dele? Ao deixar esta vida, o corpo dela apodreceu? Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de tornar? O
da Virgem se tornou pó, como de todos os demais? Essa é a regra? É. Mas teve uma exceção antes dela? Teve. O filho dela. O corpo foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou. A fé da igreja, portanto, sempre professou, considerando todos esses argumentos, todas essas premissas, todos esses textos bíblicos, a Virgem Maria, por estar profundamente unida ao seu Filho. O Filho Santo era santa, o Filho puro era também pura. Afirmar que a mãe teve impureza é dizer que o Filho puro habitou durante 9 meses no ventre impuro, o que é blasfêmia. E considerando que o sangue santíssimo do Santíssimo Redentor é puro e não tem mancha, esse sangue ele recebeu dela. Foi do cordão umbilical. O sangue do filho é o sangue da mãe. Lembrem-se que em Jesus não há nenhum patrimônio genético de São José, nem de nenhum outro homem. Como se fará isso se eu não conheço um homem? Dizer que o sangue da Virgem teve pecado é dizer que o sangue de Jesus é pecador, é manchado pelo pecado, o que é blasfêmia das blasfêmias. Isso é um insulto, isso é uma ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a igreja desde os primórdios professou. A Bíblia não fala, a Bíblia não diz nada a respeito, nem da morte de São José, nem da morte de Nossa Senhora, nem da morte de muitos apóstolos, o que não significa dizer que eles não morreram. Ora, a bem-aventurada Virgem Maria terminou um dia a sua peregrinação aqui na terra. A questão é, logo que ela terminou sua caminhada, o que aconteceu com o corpo dela? Por causa desses argumentos todos, subiu ao céu em corpo e alma. Aurora e esplendor da igreja triunfante, a Virgem Maria leva no seu corpo as primícias, como fala o apóstolo Paulo na primeira leitura de hoje. Quem são as primícias da igreja? Cristo. Ele era que devia ressuscitar em primeiro lugar. Maria é a única até agora que está no céu ressuscitada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A ressurreição de todas as pessoas após a ressurreição de Jesus será apenas no fim dos tempos. Só que a da Virgem Maria é uma exceção, porque ela já fora uma exceção desde que fora concebida no ventre de sua mãe, Imaculada Conceição, por ter sido considerada por Deus digna para ser a mãe do Senhor. O Senhor acumulou de graça, palavras do anjo Lucas 1:28, Ave, cheia de graça. Tu sempre foste, desde o momento de tua concepção, e o serás até o fim de tua peregrinação na terra. O filho cheio de graça morreu e o corpo não apodreceu. A mãe idem. Onde está a mãe, está o filho, em santidade, em esplendor. É dela que a tradição da igreja afirma, numa linguagem tipológica, numa linguagem simbólica, o Salmo 44 que acabamos de ouvir. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. É claro que esse texto se refere a um ato de casamento. É um poema que se cantava por ocasião do casamento. Mas Israel também interpretou esse texto como a esposa, essa rainha é Israel e o rei é Deus. No Novo Testamento, essa mulher é a igreja e o esposo é Jesus. Mas muitos padres da igreja viram nesse Salmo 44 uma alusão à bem-aventurada Virgem Maria, essa que vem com veste esplendente de ouro de Ofir, essa diante de quem o rei se encanta com sua beleza, essa perante quem o rei lhe presta homenagens. É ela quem entra com grande alegria no palácio real. A leitura cristã desse Salmo 44 interpreta: a Virgem subiu ao céu em corpo e alma. A Virgem foi entronizada, foi coroada como rainha do céu e da terra, de forma tão bonita. Cantamos no canto de entrada hoje. Qual foi o canto? Com minha mãe estarei, na santa glória um dia, vendo, experimentando, convivendo com a Virgem Maria. No céu eu triunfarei,
eu experimentarei aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Repare agora no Evangelho, no Magnificat da Virgem Maria, uma profecia que hoje precisa ser desdobrada nesse dogma tão belo que encanta o nosso coração, aguça a nossa fé, motiva a nossa esperança, enche o nosso coração de alegria para sermos fiéis a Cristo aqui na terra como Maria foi, para um dia chegarmos à glória com a Virgem, para conviver com ela e com a Trindade Santa, a razão de sua alegria. Reparem na profecia: o poderoso fez grandes coisas em meu favor, diz o versículo 49. Fez grandes coisas, tantas graças, tantas dádivas, ornou a Virgem com tantas virtudes, tantos exemplos. Ela é esta figura mais importante da igreja depois de Jesus Cristo. Qual foi a última grande coisa que o Senhor fez em Maria? Levá-la ao céu. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando esse lugar estiver preparado, voltarei tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais. Sabem que hora isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu no passamento da Virgem Maria? Na hora em que ela deixou esta vida. Sim, todos os que partem para estar com Cristo, desde que morram na graça de Deus, e ainda que tenham alguma falta a expiar no purgatório, os que estão no purgatório sabem que um dia vão entrar na glória. E muitos entram na glória deixando esta vida em estado de graça e sem nenhuma falta, sem nenhuma pena temporal a ser expiada na outra vida. Só que esses todos estão sem o corpo. Maria Santíssima está no céu em corpo e alma. No livro do Apocalipse é dito que as almas daqueles que foram imolados, daqueles que morreram, dia e noite pedem a Deus: até quando tu, ó Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que tiram a vida dos habitantes da terra? A Virgem está lá em corpo e alma. Pois bem, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Disse Santa Isabel, a Virgem, saudando-a. Logo que ela proclama, anuncia a sua chegada, a criança pula no seu ventre e Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz essa profecia: quem sobe ao céu é a mãe do meu Senhor, e o meu Senhor é Deus. Quem sobe ao céu é Maria, mãe de Deus. Honremos, portanto, a bem-aventurada Virgem Maria. Nela vislumbremos a nossa meta. Ela que já alcançou plenamente o destino a que almejamos, para o qual peregrinamos, que ela se digne interceder junto a Jesus, para que também nós tenhamos a graça de, no fim da nossa existência, ouvirmos de Jesus: eu venho tomar você pela mão, eu venho levar você agora para conceder-lhe o prêmio pela sua constância, pela sua perseverança, pela sua fidelidade. Agora você vai experimentar o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que eu preparei para aqueles que me amam, como a minha mãe que já está aqui, como todos aqueles que permaneceram fiéis a mim, que estão aqui. E será aquela realidade indizível que vai culminar, que vai preencher, que vai planificar, que vai levar à perfeição todo o nosso anelo, os nossos sonhos, os nossos desejos. O que é que nós desejamos nesta terra? São Paulo diz, Filipenses 1:21, meu desejo é partir e estar com Cristo. Hoje celebramos a partida de Nossa Senhora desta vida para estar com Cristo, o seu corpo puríssimo, sua alma santíssima, templo sacrário, onde habitou a Trindade, onde a segunda pessoa de Deus, o Verbo, foi gerado e ali residiu durante 9 meses. Ela, com esse corpo tão belo e tão puro, ela, figura incólume, figura ímpar da igreja, é para nós o receptáculo de todas as graças, porque ela recebeu de Deus a dádiva de gerar aquele que é a própria graça.
Maria, mãe da luz, porque Jesus é luz. Maria, mãe da vida, porque Jesus é a vida. Maria, mãe do caminho, porque Jesus é o caminho. Maria, intercessora da igreja primitiva e também, sobretudo, nos séculos seguintes, chama Maria de onipotência suplicante. Puxa, onipotência, ela pode tudo. Não é um pouco de exagero dizer Maria onipotência suplicante? Não. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Naquele que me conforta eu posso tudo. E se posso tudo, eu sou onipotente. Em Cristo, por Cristo e com Cristo, vivendo na graça de Cristo, eu posso tudo. Portanto, eu sou onipotente. Vós sois onipotentes enquanto estiveres em Cristo. Tudo posso naquele que me conforta. Portanto, o protestantismo que entroncha a cara, quando nós chamamos Maria de onipotência suplicante, precisa ler Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. E mais, Tiago capítulo 5, versículos de 12 a 14. A oração do justo tem grande poder. Nos capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João, é dito que um turíbulo de ouro constantemente é elevado ao céu. E a fumaça que sai desse turíbulo, sabe o que são? As orações dos santos. Não preciso dizer àquela mulher: rogai por nós pecadores. Eu vou direto a Jesus. Ignorante da Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Nas bodas de Caná, Maria Santíssima disse a Jesus: eles não têm mais vinho. São Paulo, na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, diz: irmãos, rogai por nós. O próprio São Paulo pede aos irmãos que rezem por ele. As orações dos santos. Apocalipse 5, Apocalipse 8. E dessas orações, há uma que é singular, há uma que é forte por excelência, há uma que é eficaz por excelência, há uma que pode tudo por excelência, naquele que a conforta. É a bem-aventurada Virgem Maria. Rezai a ela com confiança. Não tendes receio de pedir à mãe, porque ela está sentada à direita. Vejam, por favor, no salmo que nós acabamos de ouvir: à vossa direita se encontra a rainha. Jesus está sentado à direita do Pai. Maria está sentada à direita de Jesus, constantemente a pedir por nós, como fez nas bodas de Caná. E Jesus, que atendeu a Virgem em João capítulo 2, é o mesmo em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ouviu a mãe, atendeu a mãe nas bodas de Caná. Não é diferente no céu, porque Jesus não muda. Se ouviu sempre a voz da mãe, o pedido da mãe, no céu também continua a ouvir o pedido da mãe. Peça à mãe, o filho atende. Vá direto ao filho, mas não esqueça que ele teve uma mãe. E o primeiro milagre da vida pública dele, ele quis que houvesse primeiro a intercessão dela. Maria, mãe amada, mãe admirável, nossa protetora, mãe querida, mãe puríssima, rainha dos mártires, dos confessores, mãe de todos os pecadores, mãe de todos os regenerados em Cristo, pelos vossos méritos, ajudai-nos a buscar Jesus. Vós que apontaste Jesus nas bodas de Caná, fazei o que ele vos disser. Continuai, ó mãe, a dizer-nos diariamente: o meu filho Jesus é o caminho, o meu filho Jesus é a verdade, o meu filho Jesus é a vida. Eu vivi por ele, eu o gerei no meu ventre, eu fui fiel a ele e no fim da minha peregrinação fui levada por ele para onde eu quero que vocês um dia se dirijam, para onde eu quero que vocês um dia estejam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido-vos a dirigir a Jesus as vossas preces. Pedi, recebereis, buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Nas nossas preces também apresentemos nossos votos àquela que está sentada à direita do Rei, com veste esplendente de ouro de Ofir, a puríssima e santíssima Virgem Maria, gloriosamente assunta ao céu. Os nossos votos indo a ela apresenta imediatamente a Jesus. Jesus assim o quis nas bodas de Caná. Eles já não têm vinho. Maria não deixa de pedir ao seu filho, porque está no céu. Mais ainda, por estar próxima do seu filho Jesus, ela pede por nós ao seu filho. Apresentemos os nossos pedidos. Ouvi, Deus de bondade, as nossas súplicas e fazei-nos entrar na glória eterna, onde já se encontra a mãe do vosso Filho, elevada ao céu em corpo e alma, por Cristo nosso Senhor. Uma noite de suor, sobre o mar em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia.
irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever de salvação, dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, aurora e esplendor da Igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os santos nos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas do vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador pós-vino,
Comigo, vosso indigno servo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer nossa palavra serei salvo. Senhor.
Oremos, ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação. Concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Jesus, Mestre divino, que chamarás a apóstolos do Senhor, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas organizações militares, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos leitos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. E vós que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Este